Oi, pessoal. Vamos lá, nossa 10ª aula aqui do nosso curso de tópicos de elementos de geometria para físicos. O objetivo dessa aula aqui é nós discutirmos certas operações com tensores, né, em particular a contração e o levantamento e rebaixamento de índices, tá? Nós estamos aqui dentro do nosso grande tema álgebra multilinear, mas hoje nós vamos começar aqui uma sessão que eu chamei de navegando entre espaços tensoriais, tá bom? Eu indico aqui quais são as referências bibliográficas pertinentes e eu destaco aqui um conhecimento prévio aqui no nosso curso que tem que estar muito bem assimilado para vocês aproveitarem melhor a aula. Tá bom? Vejam essas informações aí se precisarem. Vamos lá. Vamos falar sobre levantamento e rebaixamento de índices, tá bom? Então, a primeira observação que eu vou fazer aqui dentro desse tema é exatamente resgatando algo de uma aula anterior, né? Essa é a nossa 10ª aula. Lá na nossa 7ª aula, nós discutimos detalhadamente como que uma métrica, né, num sentido mais particular, poderia ser uma forma hermitiana não degenerada. Mas vamos falar de métrica, para ficar pelo menos com um caso simétrico, né? Permite que a gente estabeleça um isomorfismo legal, assim, especial, entre um espaço vetorial e o seu dual. Relembrando, só desses caras terem a mesma dimensão, nós sabemos, de resultados fundamentais da álgebra linear, que eles são isomorfos. Isso quer dizer que podemos construir isomorfismos. Só que esses isomorfismos, em princípio, seriam arbitrários. O tema lá da aula 7 foi a gente saber que se nós temos uma métrica, ou um produto interno, ou no sentido mais geral possível, uma forma hermitiana não degenerada definida no espaço vetorial V, há um isomorfismo especial, que a gente chama de canônico, entre V e o seu dual. Tá? Então, isso foi discutido lá. Lá naquela ocasião, eu tinha definido uma aplicação chamada G-barra, que levava vetores a covetores, e às vezes eu usava informalmente o símbolo til. Nós tínhamos também um processo de volta, uma operação que mapeava a cada informa, a cada covetor, um vetor. E essa função era inversa dessa G-barra que eu tinha acabado de mencionar, e eu representava isso como um chapéu. A gente colocava chapéu em cima de uma forma para gerar um vetor. Bom? Então vamos relembrar isso aqui, ainda continuando a ver aquele tema. Dado um vetor U qualquer do meu espaço vetorial e uma base, nós temos uma expansão natural aqui, explicitando as componentes contravariantes de U. Nós também estamos cansados de ver que quando temos formas do nosso espaço dual, elas encontram uma expressão natural com as suas componentes covariantes envolvendo os elementos da base dual, tá bom? Só que lá naquela aula, um ponto fundamental foi a gente perceber que se eu tenho um vetor U e aplico o mapa chapéu, que me leva a uma forma, notem, aqui eu tenho uma forma, tenho elementos da base dual, e eu passo a ter componentes covariantes de um vetor, do vetor U. Vamos contrastar isso aqui. Claro que o objeto U não é o objeto útil. Eles estão associados a uma abjeção entre eles, mas é claro que eles não são iguais. Mas como a gente pressupõe que a métrica está lá estabelecendo esse isomorfismo canônico para a gente, esse cara é um descendente direto do U, e a gente simplesmente passa a designar U com índices embaixo para dizer que é uma forma associada ao U. A gente não precisa colocar o tio aqui. Analogamente, dada uma forma do espaço dual ômega, quando a gente aplica o mapa G/-1 ou chapéu nele, nós temos um vetor. Então, está aqui um vetor expresso em termos de uma base qualquer, e nós passamos a escrever componentes contravariantes para formas, que, em princípio, só deveriam admitir, no primeiro momento de aprendizagem nosso, componentes covariantes. Mas agora a gente pode escrever contra também, tá bom? E também, lá naquela aula, nós vimos, né, são expressões que vão ser mais úteis aqui para a gente agora, que a gente tem como converter as componentes contravariantes de um vetor nas suas componentes covariantes, né, explicitados aqui no lado esquerdo, que eu acabei de discutir. Tá? Essa relação se dá por um rebaixamento de índice. Aqui nós temos soma de Einstein, claro, índices mudos, no caso, índice mudo J, aqui,
Tá? E a gente vê índice contravariante, índice covariante, soma de Einstein, índice livre e, uau, a métrica transforma as componentes contravariantes de um vetor nas suas componentes covariantes. E a métrica dual, notem a posição dos índices, essa é a métrica dual, ela converte as componentes covariantes de uma forma, que é o usual, nas suas componentes de você, forma, contravariantes, tá bom? Então, quando a gente tinha aprendido isso, eu já tinha falado em, nesse caso aqui, ó, rebaixamento de índice. Notem que o J é contra, e do lado de cá ele vem para baixo, posição covariante, tá abaixo. E aqui eu tinha já falado em levantamento de índice. Tem um índice embaixo, métrica dual, índice vai para cima, ok? Nós vamos generalizar essa ideia agora, falando de levantamento e rebaixamento de índices num sentido mais geral. Vamos lá. Eu quero que vocês notem que nessa discussão que eu acabei de fazer com vocês, né, o espaço vetorial V e o seu dual são isomorfos, beleza, mesma dimensão. Agora, na notação de espaços tensoriais, o V é V1, 0 e o V dual é V0, 1. Grau contravariante 0, grau covariante 1. Tá bom? Então, agora eu vou fazer uma nova observação. Estão vendo esse padrão aqui, ó? 1, 0, 0, 1. Somando os dois dava 1, não dava? Tanto para o V quanto para o V dual. Essa relação é mais geral, gente. Se eu tiver P1 mais Q1 igual a P2 mais Q2, esses dois espaços tensoriais aqui, ó, do tipo P1, Q1 e do tipo P2, Q2, todas as funções multilineares que engolem P2 formas e Q2 vetores para cuspir um escalar real aqui para gente, esse camarada é isomorfo a esse, tá bom? Como que a gente pode saber disso? Analisando a dimensão. Ambos têm a mesma dimensão. Vocês devem se lembrar aí de uma aula anterior, tá? Que a dimensão de um espaço tensorial é a dimensão do espaço vetorial V, que serve de referência para tudo, elevada a P mais Q. Claro, porque cada um desses espaços vetoriais são funções multilineares com P mais Q entradas. Tá bom? Então, só desses caras terem o mesmo P mais Q, eu sei que eles têm a mesma dimensão. Se eles têm a mesma dimensão finita, são espaços vetoriais isomorfos. Aí vem a mesma questão. Tudo bem, dizer que dois espaços vetoriais são isomorfos quer dizer que a gente pode construir um isomorfismo. Mas será que existe algum isomorfismo especial, em particular induzido pela métrica, como a gente acabou de relembrar entre V e V dual? A resposta é afirmativa. Sim, tá bom? A métrica permite o mapeamento de um elemento de VPQ, tá certo? Em qualquer outro VP', desde que P' mais Q' seja igual a P mais Q. Agora, em particular, a métrica permite um mapeamento, se ela for usada só uma vez, mapear um elemento, né, mapear um tensor do tipo PQ em um tensor de outro mundo, do tipo P-1, Q mais 1. Veremos como agora. E a gente vai dizer que isso vai ser um rebaixamento de índice, porque eu vou passar a ter um índice contravariante a menos, esses são os índices que ficam em cima na minha anotação, então vai diminuir um cara em cima e vai aumentar um cara embaixo. Tá bom? Por isso que a gente vai chamar de rebaixamento. Eu não vou dar, como nenhum texto dá, uma definição abstrata geral do que é um rebaixamento de índice, certo? Vocês vão perceber, e eu vou comentar aqui, que tem muitas sutilezas. Nenhuma tentativa de definição mais precisa seria muito didática, tá? Então vamos ver um exemplo. Os textos fazem a mesma coisa, tá, pessoal? Os textos de referência. Vamos lá. Qual é o meu exemplo? Tá? Eu escolhi aqui dois tensores genéricos, absolutamente genéricos, de dois espaços tensoriais diferentes. Então, imagina que eu tenho um tensor do tipo 2, 1, claramente ele é expresso dessa forma aqui. Notem que ele é genérico, eu não estou dizendo quais são as componentes dele. Mas a gente sabe que um tensor que pertence a esse mundo, ao V21, tem que ser escrito dessa forma aqui. Tá? Os elementos de base dele são constituídos dessa forma,
preparados para engolir duas formas, porque temos dois vetores aqui, e um vetor como seu terceiro argumento, porque tem uma forma aqui. Vocês devem lembrar da notação. Nós precisamos escrever essas componentes dessa forma. Dois índices contravariantes e um covariante. Tudo compatível, tá, com o que a gente está trabalhando. Então, esse T é um elemento qualquer do V2.1. Eu vou escrever aqui um outro tensor que pertence a um outro espaço, V12. Eu vou chamar esse camarada de T-til porque ele vai estar associado ao T de alguma forma. Ele vai ser a minha imagem do meu mapa de rebaixamento, embora eu não vá escrever o mapa explicitamente. Tá bom? Vamos lá. Ora, qualquer tensor desse tipo tem componentes escritos dessa forma, grau contravariante 1, grau covariante 2, certo? Vezes os seus elementos da base. Claro, convenção de Einstein, temos soma em 3 índices nessa expressão aqui, assim como na de cima, certo? Tá bom. Agora vamos dizer como que um deles poderia ser obtido a partir do outro por um rebaixamento. Vamos lá. Olha só. Olhem essa expressão aqui. Esqueçam o lado esquerdo aqui por enquanto. Vejam só a minha explicação. Eu vou definir o meu tensor T-til, definindo cada um dos seus elementos. Pessoal, vários textos e eu podemos ter aqui a linguagem relaxada um pouco no seguinte sentido. Dada uma base, claro que os componentes de um tensor dependem de uma base, mas dada uma base em questão, nós podemos dizer que, olhando para as componentes genéricas de um tensor, nós conhecemos o tensor. A linguagem vai relaxar aqui. É parecido com você dizer que sabe quem é um vetor, mesmo que você esteja vendo apenas suas componentes em relação a uma certa base. A gente sabe que as coordenadas são apenas uma possível sombra de um vetor, mas a gente se refere a ele como vetor. Então aqui a gente vai falar a mesma coisa. Então eu vou dizer aqui eu tenho o tensor T-til sendo definido a partir do tensor T, segundo uma relação que envolve a métrica. Por favor, olhem cuidadosamente o que está acontecendo aqui, tá bom? Notem que nós temos um índice livre I contravariante na mesma posição, nesses dois objetos. Nós temos um índice covariante K, que está na mesma posição nos dois objetos. Ok? O que nós temos de diferente desses dois lados é que aqui eu tenho um índice contravariante L, é o meu segundo índice contravariante aqui. Esse L aparece num dos índices aqui desse meu elemento de matriz da métrica. Tudo bem? Esse índice L é o índice que será rebaixado. Ele será rebaixado pela métrica. Então, a métrica tem que ter esse índice. Tudo bem? O segundo índice aqui desse elemento da métrica precisa ser um índice ainda não utilizado. É um novo índice livre que vai passar a ocupar esse lugar aqui. Tudo bem? É como se o L estivesse aqui em cima e ele caísse para o J. Tá bom? Nós vamos estar mexendo aqui na segunda entrada do tensor T para construir o tensor T-til, de algum jeito. Tá? Então, isso é uma definição. Eu faço isso com a métrica. Agora, do mesmo jeito que quando nós definimos formas com o operador til aplicada a vetores, e nós definimos vetores aplicando o operador, não é um operador, né? O mapa chapéu em formas, a gente fala das componentes covariantes e contravariantes e a gente omitiu lá no final da página anterior o til e o chapéu das componentes com índice trocado, não é? Então, esse til é desnecessário e, na prática, a gente poderia escrever que T e JK embaixo, seria igual a isso aqui. Mesmo que este T não seja esse mesmo T. Tudo bem, o vetor U não é a mesma coisa que a forma util. Tudo bem? Então, esse til é mais por fins didáticos, tá? Vocês deveriam escrever isso aqui no lugar desse T-til. Mas vamos lá, eu vou segurar o T-til mais um pouco, para eu não perder completamente a minha explicação. Eu considero mais didático fazer isso. Olha só.
O nosso tensor tetil, ele é de que tipo mesmo? Ele é do tipo 1, 2. Então, ele engole uma forma, estou tentando usar letras gregas, como sempre, para as minhas formas, e 2 vetores, ok? Tá? Olha só, aqui eu escrevi a mesma expressão que estava ali em cima. Esse é o meu tensor tetil. Vocês podem conferir ali em cima. Vou subir até um pouquinho para vocês verem. Olha ele aqui, ó. Tá? Só que notem que aqui eu não estou escrevendo um tensor em cada termo dessa sequência de igualdades. Eu já alimentei com o domínio. Então, isso aqui virou um escalar. Então, a mesma coisa. Aqui eu pego esse tensor e tenho que alimentar com o mesmo escalar. Bom? O que o produto tensorial diz para a gente? Ora, vamos gerar escalares com este cara engolindo o primeiro argumento, este cara engolindo o segundo argumento, este terceiro cara, essa terceira parcela do produto tensorial engolindo o terceiro argumento. Tudo é compatível, tá bom? Formas engolirão vetores, vetores engolirão formas, tá? Vou escrever, no lugar desse T e JK, que é esse meu camarada aqui de cima, eu já vou escrever como eu o defini. Eu quis arbitrariamente, né, defini-lo dessa forma aqui. Então, GJL, T e LK, tá aqui. Isso entrou no lugar só desse camarada. Agora vamos olhar os três escalares, cada um decorrente de cada uma das parcelas do produto tensorial. Ora, vetor EI, quando engole a forma ômega, me dá a coordenada covariante ômega I. Forma EJ, engole U, me dá a jésima componente contra de U. E forma EK, engole vetor V, me dá a késima componente contra a variante de V. Tá bom? Agora, notem bem, a métrica tem os índices J e L, tá bom? Quem tem algo a ver com J? Somente U. Ora, mas aqui eu tenho o componente contravariante, J é uma componente contravariante de U, multiplicada por uma métrica que tem o mesmo índice mu do J e o índice livre L. Pessoal, acabamos de ver isso lá na página anterior. Isso aqui vai me dar a componente covariante de U. Então, esses dois termos em rosa juntos vão gerar este UL aqui, ó. Tá bom? Os outros escalares dessa minha equação aqui de cima, dessa expressão, perdão, cheia de escalares, estão repetidos. Tá bom? Ótimo. Agora eu vou desfazer. Nós aplicamos vetores da base e vetores da base dual para engolir objetos e nos gerarem números. Agora vamos desfazer, tá bom? Vamos desfazer isso aqui. Olha só. Mantenho esse T e LK. Ora, ômega I, ele vem da aplicação de EI em ômega. Eu podia até nem ter desfeito aquilo lá, que na verdade eu precisava desfazer. Eu não tenho como abrir só uma parte do produto tensorial, tá, pessoal? Por isso que eu estou tendo que refazer esse camarada aqui. Tá? O VK também, ele vem da mesma aplicação que a gente tinha. Ele é o EK agindo em V. Só que agora nós temos uma mudança. Porque agora nós temos uma componente covariante do vetor U e não contra. Tá? Então, como que eu expresso isso? Como que eu acho uma componente covariante de um objeto? Ora, componente covariante de um objeto, veja o que aconteceu com o ômega. O ômega é uma forma, sua iésima componente covariante, veio da aplicação de um vetor EI em ômega, não é isso? Então, agora, quando eu vou desfazer, eu tenho que ter um EL vetor. Contrastem isso, por favor, com a forma EJ que eu tinha aqui. Isso aqui foi o que mudou. Isso aqui é um membro da base dual. Mas agora, como eu tenho uma componente covariante de U, agora eu tenho um membro da base do espaço V. Só que esses caras têm que engolir formas. E a forma que eu tenho que engolir é a forma útil. Claro, porque essa componente covariante,
é covariante, é componente de uma forma. Qual forma? Da forma criada a partir de U, com o mapeamento tipo. Agora eu quero que vocês olhem atentamente o lado esquerdo dessa sequência de equações, que é a definição do nosso T-til. Eu vou chegar lá, andando com o cursor aqui. Ó, o T-til é uma função, é um tensor de algum tipo que engole ômega UV. Agora mudou. A gente está engolindo ômega util V. Por quê? Porque essa é a imagem do tensor T. O tensor T gosta de engolir duas formas e um vetor. Notem que o T-til engolia uma forma e dois vetores. Mas os escalares gerados por eles são iguais. Agora, eu só posso escrever util aqui, mudando esse segundo argumento, para eu poder relacionar as imagens de dois tensores diferentes, T e T-til, se essa forma aqui não pode ser uma forma qualquer. Ela tem que ser a forma associada ao vetor que eu tinha aqui. E essa associação é mediada pela métrica. Por isso que o rebaixamento é construído com base numa métrica. Bom, pode ter parecido muito diferente, mas a ideia aqui é do mesmo rebaixamento de índices que a gente já tinha visto para vetores e formas, tá bom? Agora vamos a certas sutilezas aqui. Por que eu abaixei o índice L e não abaixei o índice I? Notem, se eu quisesse ter abaixado o índice I, eu poderia. Só que eu deveria ter I no lugar deste L aqui. Tá? Então, notem, quando eu tenho mais de um índice contravariante, é complicado escrever um nome para o mapa rebaixamento. Porque esse mapa rebaixamento, ele depende da métrica, mas ele também depende de eu dizer qual seria o índice contravariante a ser rebaixado. Tá? Então, todos os textos preferem fazer construções do rebaixamento escrevendo uma equação como essa aqui para componentes. O máximo que você pode fazer é eliminar esse tio e escrever desse jeito, como eu falei. Porque você escrever um funcional explícito sem fazer menção a componentes deixaria a anotação muito complicada, tá bom? Então eu destaquei isso aqui no final dessa página. Poderia ter sido, ó, isso aqui. Olha só, eu poderia ter rebaixado o índice I, tá? Notem que do jeito que eu escrevi, ó, o I seria rebaixado para J. Então, olha aqui, o I cairia para J. E a gente teria uma expressão como essa. Ó. E seria esse o ordenamento dos índices. Olha que complicação. Quando a gente definiu os tensores, a gente sempre falou que as primeiras P entradas seriam formas e que as últimas Q entradas seriam vetores. E se eu embaralhasse? Vocês percebem que esse camarada aqui está embaralhado? Quem seria o tensor que seria representado dessa forma aqui? Certo? Ele engoliria primeiro um vetor. Depois ele engoliria uma forma. E depois um vetor de novo. Tá? Então, tensores, se você for falar estritamente a função, é óbvio que a ordem das N-uplas que entram no seu domínio importam, tá? Então, uma expressão como essa aqui é válida, mas todo aquele meu espaçamento entre índices, né? Muita gente me perguntava no começo do curso por que esse K vinha deslocado. É por causa disso. Na verdade, você deveria ter aqui uma vertical para cada uma das P mais Q entradas de um tensor, tá bom? Sempre que possível, eu vou tentar escrever os tensores com todos os índices contravariantes juntos e mais à esquerda e com todos os índices covariantes juntos mais à direita. Mas tem hora que eu preciso escrever alguma coisa como isso aqui, tá bom? Vamos lá. O levantamento de índices, pessoal,
obedece uma lógica muito parecida. Eu não vou fazer uma construção explícita como essa. Esse seria um excelente exercício para vocês. Na verdade, vocês poderiam até pegar o exemplo anterior e fazer um levantamento do tetil para o T. Tá? Nossa, é um processo inverso? Esse procedimento é inversível? É, pessoal, porque a métrica vinda de uma forma hermitiana não degenerada, certo? Ela sempre permite inversas, tá? Vamos lá. Mas o levantamento, eu vou simplesmente colocar aqui o que eu chamaria de levantamento. Imagina que eu tenho um tensor desse tipo aqui, do tipo 2, 2. Aquela liberdade poética de eu mostrar as componentes e eu poder me referir a ele como tensor. Isso aqui é um tensor do tipo 2, 2. Tá certo? Eu vou querer fazer um levantamento do índice M. Tá bom? Só que, ó, tem soma de Einstein aqui, tá, pessoal? Eu não posso simplesmente escrever M aqui em cima. Então, a gente escreve um GKM, soma em M, e o K vai ser o índice que vai entrar no lugar do M. Então, realmente, olha o que está escrito aqui, ó, IJKL. Lá, nós tínhamos IJML. Então, o M aqui embaixo foi levantado para virar K, que é o outro índice. Só que notem que agora nós estamos usando a métrica dual. Tá? Lembrem que a métrica dual é definida, né, no espaço dual. Tá? Mas a matriz da métrica dual é a inversa da matriz da métrica, mesmo que elas não sejam exatamente funções inversas uma da outra. Tá? Então, levantamentos serão construídos dessa forma. Aqui, eu só quis dizer em geral, eu inventei um nome F aqui para um possível mapa de levantamento, só para sinalizar que um levantamento elevará o grau contravariante e diminuirá o covariante. Claro, sempre estamos lidando com espaços de mesma dimensão, tá bom? E isso é feito com a métrica dual. Foi isso que a gente viu aqui em cima. É métrica dual, que os índices estão aqui em cima. Tudo bem? O fato interessantíssimo é que, na verdade, todos os espaços VPQ com P mais Q constantes num certo valor, todos eles são isomorfos entre si, porque todos eles têm a mesma dimensão. E, passo a passo, usando sucessivas vezes métricas e métricas duais, nós podemos estabelecer bijeções entre elementos representativos de quaisquer espaços V, P1, Q1, e V, P2 mais Q2, desde que essas somas desses índices P mais Q sejam constantes. Tá bom? Então, nós poderíamos ter construção aqui, levantando dois índices, levantando três índices e rebaixando um, rebaixando cinco índices, não sei. Poderíamos ter várias aparições da métrica e da métrica dual, desde que você faça tudo de forma consistente e navegue com P mais Q constante, você consegue navegar entre esses espaços VPQ. Bom? Métrica é maravilhosa por permitir isso. Vamos agora a uma nova operação. Essa operação é um pouco menos maravilhosa, embora esteja muitíssimo longe de ser inútil, né? Senão a gente não estaria falando dela aqui. A contração é um tipo de mapa diferente. Ele não é um mapa inversível, tá bom? Ele não é inversível. Tá? Em um sentido bem informal, a perda de informação. Vejamos. A contração é um mapa que vai me levar um tensor do tipo PQ a um tensor do tipo P-1, Q-1. Notem que nós não temos mais conservação da soma dos graus, contravariante e covariante. Então, isso não será um isomorfismo, tá bom? A contração, pessoal, assim como o levantamento e rebaixamento de índices, é uma operação que vai depender de escolha de posições de índices. Então, é difícil escrever um nome para esse mapa. Então, a gente também, como todos os textos fazem, vamos trabalhar isso com exemplos, tá bom? Então, imaginem aqui que nós temos certos dois tensores. Um certo tensor do tipo 2, 1 e um outro tensor, que eu chamo de tetil, do tipo 1, 0. Notem que eu já estou seguindo o padrão que eu já mencionei aqui para vocês. Reduzo em uma unidade cada um dos graus, tá bom? 2 cai para 1, 1 cai para 0. Esses caras aqui são genéricos, olha como eles estão escritos.
tensor do tipo 2,1 necessariamente tem uma forma como essa aqui, na base do espaço pertinente. Bom? Ora, V10 é exatamente o espaço vetorial V. Então, é natural aqui que esse meu T-til simplesmente seja um vetor. Aqui, expresso com suas componentes contravariantes em termos, né, multiplicando cada um dos elementos da base. Então, T e T-til são genéricos aqui. Tá? Mas a contração vai ser uma regra para eu construir o T-til a partir do T. Como que é isso? Estou usando uma notação bem parecida com a que eu mostrei no rebaixamento de índices, tá bom? Esse tensor, permitam-me referir ao tensor falando das suas componentes, essa iésima componente é definida, eu podia ter posto mais uma barrinha aqui para ficar uma definição ou equivalência, tá? Esse elemento de tensor, T-til, é definido em termos dos elementos de T. Olha só o que aconteceu. Não tem erro aqui, não. O meu T, em geral, é TIJK. Só que eu, de propósito, troco o K por J. E a ideia é ter índice mudo e tem um somatório subentendido aqui, sim. Então, na verdade, essa grandeza aqui depende apenas do índice livre contravariante I, que realmente é o que eu deveria estar vendo. Tá bom? Apesar de não ser um isomorfismo, eu já destaquei isso aqui, tá? A gente normalmente tira a indicação de que você tem um outro tensor em outro espaço, e você usaria a mesma letra T do cara que foi contraído, tá bom? Então, num sentido bem prático, eu estaria dizendo que T e AP seria igual a T e J APS, esse Jzinho da mão aqui, tá? Sem usar o tipo. Mas vamos tentar entender melhor o que está acontecendo, né? Eu vou fazer uma construção parecida com a do rebaixamento de índice, mas tem diferença, tá? Lá, a entrada dos meus objetos que eu queria relacionar, que viviam em dois espaços isomorfos, mas, né, distintos, eram entradas arbitrárias. Não é isso que acontece na operação de contração. Na operação de contração, esse efeito aqui desses dois índices ficarem iguais, ele é representado por eu ter entradas idênticas com elementos da base dual e o seu associado da base direta. Não são vetores ou formas quaisquer que entram aqui, tá bom? Notem que essa é a segunda posição, essa é a terceira posição do domínio de T, segunda posição é essa, terceira posição é essa. Eu não preciso colocar a letra J aqui, porque o índice é mudo, o que interessa é que isso aqui seja repetido. Então, é importante o índice aqui ser L e aqui ser L. Tá bom? A única coisa que vai ficar arbitrária é a primeira entrada. Porque essa vai ser a entrada desse cara que vai resultar dessa operação também, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer. Temos o nosso tensor do tipo 2,1 aplicado a uma forma qualquer, a uma forma elementar, que é um membro da base dual, e um membro da base direta de mesmo índice. Vejamos. O nosso T tem essa expressão aqui, a expressão dele que está ali em cima. Vejam. Só que agora foi alimentada com ômega EL dual EL. Bom, produto tensorial, este camarada atuará neste cara. Terceira parcela do tensorial pega a terceira entrada. Segunda entrada no domínio, segunda parcela do produto tensorial. E esses caras serão particularmente simples, porque pela nossa definição de base dual, nós sabemos que acontecem coisas especiais quando nós combinamos cara da base direta com cara da base dual. Mesma coisa aqui, cara da base dual, cara da base direta. Isso gera deltas de Kronecker, certo? Essa é a definição da base dual. Então, notem que este EI aqui, ele pega a forma ômega, me dá a sua iésima componente covariante. Só que as duas outras entradas geram essas deltas aqui, que têm os índices pertinentes. Olhem lá. J, um L, delta LJ.
K com L, olhem lá também, delta KL. Bom? E essas deltas permitem que a gente simplifique bastante as coisas. A gente sabe que na prática são somatórios que vão ser filtrados em uma única das suas parcelas, né? Então, aqui no caso, teria várias formas. Ó, a gente pensem como vocês quiserem. Primeiro, você poderia combinar essa delta com essa delta, resultaria em uma única delta KJ, que já faria esse K virar J e resolveria o nosso problema. Mas pode seguir outros caminhos. Por exemplo, tá vendo aqui delta LJ? Então aqui poderia virar L. E tá vendo esse K aqui? Isso aqui ele viraria L também. Mas aplicar um delta JK daria no mesmo. Bom? Então olha só o que apareceu. Apareceu isso aqui. As deltas induziram o surgimento de um índice mudo aqui. O ômega I está esperando aqui a gente. Só que a gente faz uma volta, igual nós fizemos na discussão anterior. Essa iésima componente covariante de forma é o resultado da ação do iésimo membro da base na forma ômega. Bom? Então, olhemos o que seria isso. Se vocês olharem isso aqui é a expressão genérica do que eu chamei de retil. Vejam bem. Ó. Por quê? Porque o TIJJ, que é a mesma coisa que TILL, ele é o meu T tilde I. Então, aqui, ó, isso aqui é T tilde I e I, que é o T tilde, atuando em ômega. Tá? Então, esse é o efeito da contração. O tensor T tilde é a contração do tensor T. E o significado disso é, neste exemplo específico, é que nós teremos aqui um vetor gerado a partir desse tensor do tipo 2,1. Tá? Nossa, mas eu preciso escrever tudo isso? Não, gente, isso é uma explicação. Na prática, você só escreveria TI contravariante é definido como sendo TIJJ. Sim, este T não é o mesmo que esse T, mas escreve-se assim na prática. Esse tipo de discussão aqui nem sempre aparece em discussões de álgebra tensorial. O pessoal escreve isso aqui e não justifica. Não faz essa conversa que a gente fez aqui embaixo. Pouquíssimos textos fazem isso, tá? O livro do Apple faz. Um livro extremamente rico, extremamente instrutivo. Bom? Eu afirmo algo aqui para vocês. A contração não depende da base utilizada e nem de uma métrica. Esse é um contraste interessante com levantamento e rebaixamento. Não apareceu métrica, tá bom? Tá? E essas expressões aqui naturalmente não exibem bases. Quero que vocês façam um exercício, sempre naquele espírito, eu não vou colocar data, mas quem está organizado para estudar, faça, para me entregar quando der, certo? No momento que isso for pertinente para uma avaliação. Então, o exercício é, dado um operador, num certo espaço vetorial V, tem certos elementos de matriz, mostre que o seu traço, que é definido como sendo, uma expressão como essa, a partir dos elementos de matriz do operador. Mostre que isso independe da base. E depois caracterize o traço como uma contração, tá bom? Então discuta, né? Qual é o espaço tensorial original, qual é o espaço original final nesse processo de contração. Traço é uma característica muito importante para descrever certos operadores, tá bom? Por exemplo, em mecânica quântica, ele pode indicar a pureza ou não de um estado quântico, quando a gente constrói um objeto chamado operador densidade. Então, traço é o exemplo mais clássico de uma contração, então, embora várias contrações sejam possíveis. Tá? Esse era o conteúdo essencial dessa aula de hoje. Eu só quero fazer aqui uma observação complementar e passar mais um exercício, tá? A maioria dos alunos que não tem maiores interesses além dos pontos centrais que eu discuto no curso poderia ignorar isso aqui, mas é interessante, tá?
Nós sabemos que um espaço vetorial é um conjunto de objetos munido de duas operações, né? Os seus membros de um espaço vetorial são objetos abstratos que a gente chama de vetores. Eles podem ser multiplicados por escalares para voltarmos a obter vetores do mesmo espaço, ou podemos somar dois vetores e voltar a obter um vetor do mesmo espaço. São as duas operações básicas que constituem um espaço vetorial, certo? Sempre tem um corpo de escalares associado. Pois bem, muitas vezes nós inventamos uma terceira operação. Essa terceira operação vai ser chamada de um produto. E é uma certa forma de nós pegarmos dois membros do espaço e voltarmos a ter um membro do mesmo espaço, certo? Notem que a adição de vetores já é escrita em termos de domínio e contradomínio do mesmo jeito, tá bom? Só que nós vamos querer aqui um engolidor de dois vetores que gera um novo vetor do mesmo espaço que seja bilinear. Bilinear, no sentido usual que vocês podem imaginar, distributivo, tá bom? Se você tiver um espaço vetorial que, além das suas duas operações usuais, tenham essa terceira operação, que é um produto bilinear, nós vamos dizer que nós temos uma estrutura algébrica chamada de álgebra. O negócio pode ser confuso. A álgebra pode ser uma área da matemática. Informalmente, a álgebra pode ser um monte de conta que você fez. Nossa, quanta álgebra isso aqui deu. Esse aqui é um sentido intermediário entre a grande área abstrata da matemática, a álgebra, e o uso bem informal de álgebra para dizer que você fez muita conta. É uma estrutura algébrica. É um conjunto munido de três operações. Ou um espaço vetorial, que já carrega duas operações, munido de uma terceira. Essa estrutura, satisfazendo essas condições aqui exigidas, é chamada de uma álgebra. Tem vários tipos de álgebra em matemática. Bom? O produto tensorial não torna uma álgebra, não transforma em uma álgebra algum espaço tensorial. Sabe por quê, pessoal? Vocês devem se lembrar, se a gente pegar dois tensores do mesmo espaço tensorial, necessariamente o produto tensorial deles vive em outro espaço tensorial, certo? Vocês devem se lembrar que o resultado do produto tensorial soma os P's e soma os Q's das suas parcelas, tá? Então, o produto tensorial não torna nenhum VPQ sozinho numa álgebra, porque não é fechado. Eu não consigo combinar dois elementos do espaço e ficar nele, como eu tinha indicado aqui, tá bom? Então, parece que eu estou com um papo meio estranho aqui. Eu falei de álgebra, falei que vai ter um produto, mas o produto que tem não presta. Então não vai ter álgebra, professor? Vai ter sim. Só que a gente faz uma construção abstrata, que é considerar a união de todos os espaços tensoriais que podem ser construídos a partir de um espaço vetorial num dado corpo de escalares. Eu poderia representar isso aqui dessa forma: união dos elementos de todos os espaços tensoriais induzidos pelo espaço vetorial base V, certo? Para todos os P e Qs. P e Qs de 0 até infinito. 0, 1, 2, 3, ilimitadamente. Bom? Junta toda a maçaroca dos tensores num único espaço. Dentro desse espaço, se eu faço o produto tensorial de dois objetos que pertencem a esse espaço, eu chego num cara que pertence a esse espaço também, porque todos os P e Q estão incluídos, tá bom? Então, essa união de todos os vetores de todos os espaços satisfaz os axiomas de espaço vetorial, quando está tudo junto, tá bom? E munida do produto tensorial vai constituir uma álgebra que a gente chama de álgebra tensorial. É a álgebra tensorial, tá? Último detalhe técnico, de novo, isso aqui é complemento, é só algo a mais. Essa é uma álgebra que poderia ser chamada de multiregrada. Essa foi a tradução que eu fiz do termo multigraded. Tá? Eu não tenho textos em português que falem sobre isso, eu não sei se esse multiregrado eu estou forçando a barra, mas me pareceu o termo em português que eu usaria para traduzir isso. Multigraded. Pois nós estamos falando, na verdade, de uma construção que em álgebra linear seria uma soma direta. Soma direta, pessoal, é quando você tem um espaço vetorial sendo a união de vários subespaços vetoriais, e esses subespaços vetoriais
quando você pega 2 a 2 deles, a única intersecção é o vetor nulo, certo? É o mais próximo de disjunto que você pode ter, de partes que tem pouquíssimo a ver uma com a outra, tá bom? Então, isso aqui é uma notação alternativa a essa união que eu escrevi aqui. É só para destacar o aspecto de soma direta, tá bom? Soma direta, pessoal, porque se eu pego um tensor do tipo PQ e somo com outro do tipo PQ, eu continuo em PQ, eu não invado os outros subespaços, tá? A mesma coisa na multiplicação por escalar. Para quem não sabe o que é uma soma direta, vai dar uma lida, é um conceito importante de álgebra linear que a gente não teve tempo de rever aqui nesse curso. Para finalizar, eu vou simplesmente passar mais um exercício aqui para vocês ligado às nossas navegações entre espaços tensoriais, que vai envolver levantamento e rebaixamento de índices, tá bom? Então, são os problemas 7.16 e 7.17, após ler o exemplo 7.10, e eu não escrevi o nome do livro. Livro do Peter Zekeres, tá bom? Aquele livro que a gente tem usado bastante. Então, problema 7.16 e 7.17, depois de ler e entender o exemplo 7.10 do livro do Zekeres. Até mais, pessoal. Era o que a gente tinha para hoje. Só aguardem aqui eu encerrar a gravação. Até mais.